Queridos alunos, boa tarde. A nossa aula de hoje, primeiro horário, História. Nós vamos falar em História sobre o surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias. Ou seja, meios de comunicação. Ok? Então, nós já estamos falando disso faz tempo, né? Estamos falando desde que nós estávamos estudando lá o Neolítico e Paleolítico, onde nós falamos dos desenhos nas cavernas, né? Os desenhos rupestres, ou arte rupestre, imagem rupestre, né? Cada lugar tem um nome, mas a gente sabe exatamente do que se trata, né? Que eram os registros daquele povo que não tinha descoberto ainda a escrita. Então, no seu livro didático, na página 213, pega, vamos comigo? Nós temos aí as mudanças nos meios de comunicação. Não precisa muito para a gente perceber a evolução nessa comunicação humana. Então, nós temos aí, primeiro que nós temos é um jornal, tá assim, Jornal Brasiliense, julho de 1906. Aí, ó, na década de 1800, o Brasil teve seu primeiro jornal impresso no Rio de Janeiro. Na imagem, observamos a reprodução de um jornal de 1808. É o que está aí. Depois, nós temos aqui, atualmente, existem vários jornais impressos em muitas cidades brasileiras. Além disso, alguns jornais são lidos por meio da versão digital disponível na internet, como mostra a imagem. Tá vendo que o homem aqui tá lendo o jornal num tablet? Pois é, ele tá lendo um jornal na versão digital. Até para não juntar papel, né? Senão vai juntando aquele tanto de jornal, aquele tanto de papel, gastando papel à toa, né? Depois nós temos aí a televisão. A televisão, aqui ó, a primeira transmissão de programa de televisão no Brasil aconteceu em 1950. Naquela época havia apenas uma emissora de televisão. Nós estamos vendo aí a Globo exibindo o programa de 70 anos da televisão, contando toda a história da televisão. Então a história tem 70 anos de televisão. E temos aqui, ó, nos dias atuais, praticamente todas as moradias brasileiras possuem um aparelho de televisão. Atualmente, é possível assistir a diversos tipos de programa voltados para diferentes faixas etárias. Já fazem a programação pensando no telespectador, naquele que vai assistir. Do outro, na folha 214, nós vamos falar de telefone. E aí, quando você vê esse aparelho aí, ó, para as primeiras ligações telefônicas acontecerem no Brasil em 1877, na imagem, telefone fabricado no ano de 1927. Começou a transmitir a transmissão de ligações telefônicas em 1877. Mas esse aparelho é de 1927. Os de 1800 era uma caixa de madeira, né? Tem toda uma história atrás disso. Dom Pedro foi numa feira para apresentar o telefone, né? Graham Bell mostrou todo aquele aparelho que ele havia construído e como foi interessante. Ele ficou muito empolgado com aquilo e encomendou uma linha telefônica para ele, chegou no Brasil, instalou e aí não tinha com quem falar, mandou instalar, né, em outras repartições para ter com quem falar, né? Ele era amante da tecnologia e aí ele quis implantar o telefone no Brasil. Tem toda uma história atrás disso que nós não vamos falar agora. Depois nós temos aqui um telefone celular. Tá, assim, ó, o telefone faz parte do dia a dia da maioria das pessoas, sobretudo os aparelhos celulares. Atualmente, além de fazer ligações telefônicas, os aparelhos celulares também acessam a internet. Deveria dizer o contrário, né? Além de acessar a internet, também faz ligação.
porque ninguém mais liga, né? As pessoas mandam mensagem, as pessoas mandam áudio, mandam vídeo, mandam tudo, mas não liga. E quando liga, a pessoa ainda não atende. Raramente alguém te liga. E de repente, quando liga, você não pode atender, né? Ou então não atende proposital mesmo, né? Eu tenho ligado para algumas pessoas que não têm me atendido. Então vamos lá. Nós temos aí a atividade número 2, porque quando você vem no seu esquema, eu falo assim, resolver a questão número 2 da página 214. Então você vai ler e apenas a questão de número 2 é a sua atividade nesse livro. Então tem assim, qual a transformação dos meios de comunicação mais chamou sua atenção? É pessoal e é para fazer. Não é porque é pessoal você vai fazer de conta que não viu, não, é para fazer. Tá? Conte para os seus colegas. Você não vai contar para os seus colegas, mas você vai escrever. Aqui não cabe. Você vai escrever no caderno, você vai pôr lá a questão de número 2 da página 214, vai tirar uma foto e vai me mandar. Tá? Depois nós temos aí. Então você vai responder e eu vou ler agora a tecnologia na comunicação. Nos dias de hoje, você pode acompanhar simultaneamente pela televisão, rádio e, sobretudo, pela internet, a ocorrência de um acontecimento quase no mesmo instante em que ele acontece. Veja no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, não importa onde aconteça, você fica sabendo na hora que está acontecendo. Além disso, pela internet, podemos conversar com pessoas em qualquer lugar do planeta. Essa intensa troca de informações que atualmente ocorre entre os mais diversos lugares do mundo tornou-se possível graças aos avanços tecnológicos ocorridos nos meios de comunicação. E aí tem uma mãe e uma criança, as duas conversando com o pai, aí eu acredito que seja o pai, né? No tablet tá assim, na imagem, família conversando por meio de uma chamada de vídeo. Tá vendo por que eu tô falando que é o pai? Pela idade da criança que tá no colo da mãe, eu acredito que esse seja o pai. Então, essa é o que nós temos aí no esquema para fazer. Então, você leu, eu li com você, se você quiser ler de novo sozinho, você leia e faça a atividade da página 214, o número 2, ok? Você recebeu também aí um formulário, eu mandei para você um formulário, por quê? Porque essa atividade, no seu esquema, só um minutinho, não, você não vai receber ele agora, não vai. Então, para a história é só isso, tá? Na aula de história é só, você tem uns vídeos aí para você ver falando dessa mudança da tecnologia, e para a aula de história é só, tá? Tanto que eu coloquei atividades no livro didático, leia as páginas 213 e 214 e resolva a questão 214. Então é só aí, a questão da página 214, que é a questão de número 2. Então, para a aula de história é só, tá? Eu volto com história, fazendo a correção e comentando um pouco mais sobre esse assunto. Para hoje é só, e eu estou aqui. Precisando de mim, é só me chamar, ok? Tchauzinho, até a próxima aula de história.